Então olha como é que eu tenho essa daqui. Uma partícula eletrizada com carga elétrica positiva é lançada com uma velocidade v em direção perpendicular ao campo magnético B. Determine o sentido de quem? Da força magnética, desenhando em cada vetor, indicando onde vai estar ela ali. Então observa, ela já está desenhada, olha aqui. Já deixei para você desenhada aqui. Ó, tudo que apareceu em azul é onde ela já está desenhada, mas vamos entender? Toda vez que você vê esse símbolo aqui, ó, da bolinha cortada, fazendo um xizinho, você vai pensar que é em 3 dimensões, tá? Então, a bolinha com... Deixa eu só pegar um aqui. A bolinha formando um xizinho lá dentro, indica que a força ou o campo magnético está entrando no plano da figura. E quando tiver uma bolinha com um pontinho, que é nesse caso aqui da força F, quer dizer que a força está saindo do plano ou saindo da figura, tá? São figuras de 3 dimensões que nós utilizamos para indicar 3 dimensões, como se eu tivesse um plano X, um plano Y e um plano Z na terceira dimensão. Então vamos tentar mentalizar como é que seria isso aqui. Campo magnético, velocidade e força. Vamos pensar, o campo magnético, ele tá com o xizinho, que é o B aí, né? Então quer dizer que eu tenho que pegar uma folha e eu tenho que fazer o meu dedo entrar na folha, usando a minha regra da mão esquerda, tá? Então lembra da mão esquerda, faz o revolvinho aí. Então se eu pegar o dedo e vou pegar aqui, essa partícula é positiva. Eu vou pegar o meu dedo e vou indicar no campo aqui. E esse meu dedo aqui, ó, que indica a velocidade, ele tem que estar pro lado da velocidade. Então, quando eu faço assim, ó lá, velocidade está certinha, tá vendo? Tá pra cá. E aí, a força fica pra cima. Lembrando que do outro jeito que eu estava fazendo, eu estava fazendo do sentido inverso para você ver. Mas desenhando do jeito que você tá vendo aí, observa para onde que meu polegar está indo. Meu polegar está indo para cima. Por isso que eu indicaria aqui que a força estaria para cima. Olha a letra B, vou copiar a letra B aqui. Eu tenho a velocidade para um lado e o campo magnético para cima. Para onde vai estar a minha força agora? Vamos pensar então? Usando a regra da mão esquerda, eu vou pegar os dedos e eu vou pensar. Esse dedo aqui é o B, então ele tem que estar para cima, já está para cima. Os outros dedos, que no caso é a velocidade, lembra que ele não pode ficar assim, tá? Tem que formar 90 graus aqui, esticadinho. Então, o B tá pra cima e o meu V tem que estar para esse lado de cá, não é? Olha lá. Ó, o meu V pro outro lado. Aí, como é que ficou o meu polegar que indica a força? Meu polegar ficou pra frente. Só que eu não posso colocar para cima e nem para o lado. Ele está saindo da figura, ó. Ele não está indo nem para cima, nem para esse lado. Ele está saindo da figura. Então, qual que é o símbolo que eu uso indicando que está saindo? Eu uso o pontinho. Por isso que aqui eu coloquei esse símbolo aqui de uma bolinha com um pontinho. E olha a C. Se a gente vai pegando com o tempo. Agora observa, quem é que está perto da bolinha com xizinho? Quem está perto da bolinha com xizinho é o V. Então, estou te dizendo que a velocidade agora que está entrando nessa folha. Então, qual dos dedinhos que indica a velocidade? Não é esse? Então, eu vou colocar ele entrando aqui. Só que esse dedo aqui tem que estar na direção do campo magnético, que é o B. Só que desse sentido, ele está para cima. Aí, o que eu faço? Eu viro o dedo para tentar indicar aqui. Tá vendo? E olha, observa, como é que ficou meu polegar? Meu polegar ficou para baixo. Então, se meu polegar ficou para baixo, quer dizer que essa partícula vai ser puxada para baixo com uma força aqui, ó. Então, se eu soltasse essa partícula dentro do campo magnético, ela seria puxada para baixo, fazendo um movimento circular aqui, tá? Olha o outro. Determine as características da partícula eletrizada abaixo. Eu tenho agora uma partícula A, e observe de novo que eu já te dei a resposta. Ele quer saber algumas propriedades que faltam. Então, olha. Onde estaria a força nesses casos aqui? A resposta já está aqui, ó. Força aqui, a força aqui. Mas vamos tentar verificar como é que foi feito isso? Vamos lá. Na situação que eu tenho aqui, acho que vai ser mais fácil desenhar na folha. Vamos ver a número 2. A número 2,
ele traz um pouquinho diferente. Então, nós temos uma partícula Q, que nesse primeiro exemplo, ela é uma partícula positiva. Então, eu tenho um campo magnético para cima e eu tenho a velocidade para o lado. Então, observa como é que eu tenho o desenho. Eu tenho isso aqui, certo? Nossa meta é descobrir para onde está a força apontando ali. O que que eu faço? Eu uso regra da mão esquerda e faço o revolvinho do faça bom vestibular, tá? Então, agora nós vamos posicionar algum desses dedos para indicar a velocidade. Então, vamos indicar primeiro, vou começar porque eu quero, pelo B. O B não está para cima? Então, quais desses dedos que vão estar apontados para cima? O B. Esse dedo aqui não é da velocidade? Então, observa, você está olhando de frente. A setinha da velocidade está para esse sentido de cá. E eu estou colocando o dedo para lá. O que que eu faço? Eu viro a mão. Quando eu viro a mão, eu estou certinho agora, ó lá. Eu tenho campo magnético para cima, velocidade para o lado. O que que aconteceu com o meu polegar? O meu polegar não está nem na vertical, nem na horizontal. Ele está saindo da folha. Então, qual que é o símbolo que eu coloco quando está saindo da folha? Eu coloco uma bolinha com um pontinho. Então, quer dizer que nessa situação, eu vou ter o campo magnético saindo, igual você vê na figura aí. E como a partícula é positiva, eu não inverto. Se a partícula for negativa, eu tenho que inverter o sentido da força. Olha a letra B. A letra B, da número 2, eu tenho uma partícula negativa, que ele chamou de Q. Para um lado eu vou ter o campo magnético e para baixo O. E ele pergunta onde é que vai estar a força, né? E ele fala aqui, deixa eu até colocar a letra B aqui, para não induzir a resposta. E ele fala que a velocidade está saindo. Para onde vai estar a força? Então, vamos analisar? Observa que aqui, ó, nesse cantinho eu estou te dizendo que a força, a partícula foi eletrizada negativamente. Então, quer dizer que no final eu vou ter que inverter o sentido da força. Então, o que que ele me deu? Ele me deu o campo magnético. O dedo do campo magnético é esse. Então, vamos ver? Meu dedo está para cima, mas o campo magnético está onde? Está para lá. Então, eu vou ter que inverter o meu dedo para lá. Ó, tá para lá. Faz o revolvinho para não ficar errado, tá? Essa pontinha aqui está indicando que é da velocidade. Então, quer dizer que é a velocidade que está saindo da folha. Se eu colocar assim, esse meu dedo da velocidade vai estar entrando nessa folha. Então, tá errado. Então, se eu inverter, o dedo da velocidade está saindo. Então, tá correto. E observa, a força está para cima, que é o polegar. Ela está para a vertical. Ela não está nem para a direita e nem saindo da folha. Ela está para cima. E aí, eu poderia colocar uma setinha para cima? Poderia, se a carga aqui fosse positiva. Mas como a carga é negativa, eu inverto o sentido. Se a força está para cima, ela vai para baixo. Então, é sempre assim, se a força estivesse para a minha direita, eu ia inverter para a esquerda. Se ela estivesse saindo do plano, eu colocaria entrando no plano. Então, eu inverto o sentido. Então, eu vi que dava para cima. Mas como a carga é negativa, eu inverto e coloco ela para baixo. Tá? Observa a outra questão, que seria a C aqui, para a gente finalizar essa ideia. A letra C, vamos ver se você vai acertar, vai tentando fazer ela aí. A letra C eu tenho outra carga negativa, e agora ele diz que o campo magnético está entrando. Então, olha para cá, V indicando que a velocidade está para lá, e o campo magnético que está no X. Então, o campo magnético está entrando na folha. Para onde vai estar a força puxando esse objeto? Regra da mão esquerda, fez o revolvinho. Força, campo magnético, velocidade. Velocidade está para onde? Está para lá. Se eu fizer isso aqui, está errado. Velocidade fica vindo para cá, né? Para cá. Aí, o que que eu faço? Eu inverto. Se eu olhar de frente, fica mais fácil. Então, eu inverti. Agora tá certo, ó. Esse dedo tá no sentido certinho. Só que do jeito que tá aqui, o meu dedo, que é o que tá do campo magnético, ele tá saindo da folha. Olha a folha aqui, eu tô saindo em direção à tela. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó, virar para ele. Então, quando eu viro para ele, agora tá certo, ó. Esse dedo tá entrando na folha e o V tá indo para lá. E como é que ficou a força, que é o meu polegar? Meu polegar ficou para cima, ó. Ó lá, ficou para cima. Mas como a carga é negativa, eu não posso colocar a força para cima, eu tenho que inverter. E qual que é o sentido de estar indo para cima? O contrário disso? O contrário seria ir para baixo. Então, a força magnética
viria para baixo. Então observa que é por isso que saiu esses desenhos aqui, que eu mostrei para vocês, tá? Da força magnética para baixo, para baixo. A gente já viu todas as situações aqui. E para finalizar nossa aula de hoje, eu peguei uma questão da UFES, da Universidade Federal do SJ aí, que fala assim, ó. Nessa figura, o símbolo X representa um campo magnético uniforme, que ele chamou de B, penetrando perpendicular no plano do papel. Então, vamos analisar a figura? Olha, eu tenho essa situação aqui, ó. Eu tenho uma partícula que positiva, quer dizer que eu não vou ter que inverter o sentido da força. Ela está sendo jogada para essa direção. E eu tenho um campo magnético que está que jeito, que o campo magnético aqui é um B, tá vendo? Está entrando. Então, se eu faço na folha, fazendo aqui, coloca o seu dedo aí na frente da tela para você visualizar. Eu colocando o dedo na tela, o campo magnético entrando, tem essa estrutura aqui, ó. Observa. Eu tenho uma partícula positiva, então o Q aqui é positivo. Ela foi lançada com essa velocidade e essa parte aqui do campo magnético está entrando. Aí ele pergunta o quê? Ele vai perguntar para você, né? Sabendo que é um próton, quer dizer carga positiva. A velocidade ela é constante, lançada dentro de um campo de modo que a direção da velocidade seja perpendicular à direção do campo magnético. Esse próton fica sujeito à ação de uma força magnética que, letra A, provoca uma aceleração fora do campo magnético, né, do campo, não exerce influência sobre a sua trajetória. Se não vai influenciar a trajetória, a força magnética lá dentro tem que ser zero. Faz com que transcreva um movimento circular, aumenta o valor da sua velocidade. Para ser a letra C, para que ele possa fazer um movimento circular, ele tem que existir força puxando para ele. Então, se eu conseguir mostrar que existe uma força puxando essa partícula, seja para que lado que for, eu vou marcar a opção C, que diz que faz com que ele descreva um movimento circular, porque nós sabemos que quando existe presença de força, ele sempre vai fazer um movimento circular lá dentro. Primeira opção, como é que eu sei que a força magnética não vai ser zero? Lembra? Só tem dois tipos de ser zero. Quando eu deixo a partícula lá dentro quietinha. E nesse caso, a partícula tem velocidade que está sendo puxada para lá. Então, ela já não está parada. Segundo, quando as linhas de campo, a velocidade que foi lançada essa partícula, não for formar um ângulo de 0 graus e nem de 180. E observe então, ó, o campo magnético está entrando. Né, tá entrando aqui, e a velocidade tá para lá, então aqui dentro vai formar 90 graus, então também não tá parado. Então essa opção aí que fala que não exerce nenhuma influência sobre a trajetória, tá errado. Então existe a presença de força aqui, vamos ver? Pega a sua regra da mão esquerda, né, faça bom vestibular. Aponta o dedo indicador para a direção do campo magnético. O campo magnético está entrando na folha, então aponta para ele, entrou. Agora, leve esse dedo para o lado da velocidade. A velocidade está para lá. Então, eu vou virar para ficar na mesma direção, ó. Está para lá. O meu dedo, que é da força, está para cima. Como a carga é positiva, eu não preciso inverter para baixo. Então, quer dizer que essa partícula vai ser puxada para cima. E em cada ponto que ela for fazer nisso, ele vai fazer isso aqui com ela, ó. Como se fosse uma bolinha. Ela aqui vai ser puxada para cima, quando ela chegar aqui vai ser puxada para cá. Nos pontos, a força vai estar puxando ela, fazendo esse movimento circular uniforme. Então, a opção que nós marcaríamos aí para finalizar a questão seria a opção C, faz com que ela descreva o movimento circular. Então, agora vamos calcular como determinar aí a força magnética. Então, observa esse exercício que nós temos agora. Uma partícula eletrizada com carga elétrica. Quanto que é a carga elétrica dela? 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, nós já sabemos que o Q vale isso. Move-se com velocidade. Quanto que é a velocidade? 6 vezes 10 a quinta metros por segundo. Está correta a unidade, lembra? Velocidade metros por segundo. A carga tem que estar em coulomb. E ela está, né, num ambiente onde existe um campo magnético uniforme. E o vetor desse campo de indução, que é o valor do campo magnético, vale 10 Tesla. Ele quer saber, sendo aqui, ó, você vai lembrar que isso aqui é θ, tá? Então, sabendo que o ângulo, que é o θ, que é o ângulo entre V e B, pode variar, ou seja, na letra A ele vale 0, na letra B ele vale 90, né? Ele quer que você calcula qual que vai ser a força magnética em ambos os casos aqui. Então, como é que eu sei que forma que eu vou usar? Como a gente está trabalhando com carga,
Observa que a palavrinha realça aqui foi isso, ó. Carga elétrica. Se ele falar que é carga, pessoal, quer dizer que é uma partícula eletrizada. Se ele falar que o exercício tem uma partícula eletrizada, você vai lembrar dessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula que eu vou mostrar para vocês, ela só vale quando é partícula. Então, toda partícula, a gente pode usar a fórmula feliz é quem vê bem. Ó, feliz é quem vê bem sem óculos. Tá vendo? Então, essa fórmula aqui nós utilizamos quando nós queremos calcular a força que está atuando numa partícula. Então, deixa eu organizar ela um pouquinho aqui, melhor. Eu vou ter força magnética, é o F. Lembra que a carga, se ela tiver negativa, eu coloco em módulo para que no final as forças só fiquem positivas. O V é velocidade, o B é campo e o seno de θ, que é o ângulo. Então, vamos jogar nos valores ali. O que eu tenho? Uai, eu tenho que a força magnética eu quero encontrar. Então, repete a letra. Quanto que vale o Q? O Q não vale 5 vezes 10 a menos 6? Então, no módulo, 5 vezes 10 a menos 6, fecha o módulo. Eu vou até colocar esse módulo aqui de outra cor, só para você verificar que isso aqui, ó, não vai mudar nada. Ele não muda o sinal. Ele só, no máximo que ele faz, é alterar o sinalzinho, ele não altera o número, tá? E o V, quanto que vale a velocidade? Ah, a velocidade vale 6 vezes 10 a quinta. Quanto que vale o campo magnético, que é o B? 10. E qual é o ângulo? Tá vendo que na letra A o ângulo é 0? Então aqui vai ser seno e o O é o 0. Quando eu jogar nessa fórmula aqui, o que eu vou ter? Para tirar dentro dessa barrinha aqui, ó, esse sinal aqui de cima ele não pega. O que ele troca é o sinal que fica perto do 5. Então, como aqui já é positivo, ele vai continuar positivo lá embaixo. Então, vai ficar F é igual a 5 vezes 10 a menos 6. Não vai alterar nada. Ele só alteraria se perto do 5 tivesse um sinalzinho de menos. Então, um sinalzinho que fica em cima da base 10, a gente nunca vai alterar, tá? Você só vai olhar o número que está acompanhando o 10 embaixo aqui. Que nesse caso é o meu 5. Como o 5 aqui já é positivo, não alteraria. Se tivesse um sinalzinho de menos, aqui ficaria mais. E continuaria menos lá em cima. E aí, organizando aqui, continua. Eu posso fazer isso aqui, não é? Quanto que é seno de 0? É 0. E aí, quando eu faço aqui, ficaria assim, ó. 6 vezes 10 a quinta vezes 10 vezes 0. Então, olha, como a gente é esperto, a gente não vai ficar fazendo isso aqui. Eu poderia fazer o quê? Multiplicar esse vezes esse, depois vezes esse, mas a gente viu que todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, devido a esse 0 aqui, ó, ele vai zerar toda a conta que for multiplicada com ele. Então, a força magnética, quando eu lanço uma partícula 0 graus ali, ela vai ser de 0 newtons, porque força é dada em newtons. É aquele caso que eu falei para vocês. Quando você pega uma partícula e o ângulo dela entre a força magnética, entre o campo magnético e a velocidade é 0. Ela não sai do lugar, ela fica paradinha lá. E quando for 90, vamos ver? Vai ser a mesma fórmula. Força magnética, que feliz é quem vê bem sem óculos, né? Aí agora eu vou substituir as variáveis. O F eu quero encontrar. A gente já viu que a carga é positiva, então nem vou colocar ela em módulo. Então, 5 vezes 10 a menos 6, pronto, já. Você já pode tirar o sinal do começo se tiver. A velocidade eu sei que é 6 vezes 10 a quinta. O campo magnético eu sei que é 10. E aqui vai ser seno de 90, porque o θ é 90. E aqui que é interessante você entender que seno de 90 você é obrigado a saber. Os outros senos vão ser sempre 0 ali, se o exercício não te falar, se for 45, 30, né? Mas seno de 0 e seno de 180, vou até colocar aqui, ó, seno de 0 ou seno de 180, decore que sempre vai ser 0. Seno de 90 é 1. Então, isso aqui, ó, vai ficar 1. E aí, quando eu jogar na fórmula, eu vou ter força é igual a 5 vezes 10 a menos 6, vezes 6 vezes 10 a quinta, vezes 10 vezes 1.
E aí eu posso multiplicar. Como é que eu faço a multiplicação? Eu posso multiplicar esse, vezes esse. Então, 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 1, 30. E agora, o que eu faço com essas bases aqui, ó? Eu tenho a base 10 aqui, quando não aparece nada aqui é 1 em cima. Bases iguais multiplicando. Conserva-se a base e somaria os expoentes, que ficaria quem aqui? Menos 6 mais 5 mais 1. 5 mais 1 dá 6. Então, quer dizer que lá em cima ficaria 6 positivo. E 6 positivo com 6 negativo dá 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui ficaria 30 vezes 1, totalizando 30 newtons. Então, seria uma força puxando esse objeto aí de 30 newtons. Se eu quiser saber se a força é para cima, para baixo, para o lado, ele tem que mostrar o desenho para eu aplicar a regra da mão esquerda para indicar o sentido da força, tá? A outra que nós temos aqui para finalizar seria, suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulombs. Essa unidade já está errada, observa. A gente só pode aceitar o Q como coulomb. E aqui tem um tal do micro aí no meio. Então, vamos anotar aqui. Como é que eu faço para tirar isso aqui? Nas nossas aulas, eu mostrei para vocês que o micro é 10 a menos 6. Lembra que quilô, mega, giga, tera, mili, micro, nano, pico? Então, você vai tirar o micro, que não é o mega. É aquele M mais deitadinho. Nós vamos tirar e colocar quanto que ele vale. Ele vale 10 a menos 6. É fixo, professor? É fixo. Sempre vai ser isso aqui. Então, agora está correto. Em vez de usar 4, eu vou usar 4 vezes 10 a menos 6 para o valor do Q. Ele diz que o campo magnético é uniforme e vale 8 Tesla. Que letrinha que indica campo magnético? É o B. Então, o B... Lembra que eu falei que o campo magnético é em Tesla? Então, o B é 8. Sendo 60 graus o ângulo formado entre V e B. Que símbolo que a gente usa para ângulo? Alfa ou teta? Eu vou colocar teta. Ele vai ser 60 graus. E ele fala assim para você determinar a força que vai estar atuando. Então, nossa meta é encontrar o F. Tá? E ele diz que a velocidade com que foi lançado, que é o Vzinho, é 5 vezes 10 a terceira metros por segundo. Então, observe, isso é partícula? É uma partícula? Sim. A palavrinha pode ser partícula ou carga elétrica, né, lançada. Então, se isso aqui é uma carga, uma partícula, eu posso jogar na forma do feliz quem vê bem sem óculos. Vou até aproximar de cá. Quem vê bem sem óculos. Jogando na fórmula, olha como é que ficaria isso aqui. O F eu não sei. O Q nós sabemos que vai ser 4 vezes 10 a menos 6. O V, 5 vezes 10 a terceira. O B é 8 e o ângulo ali é 60. Aí agora, não sei se vocês lembram, mas quando nós estávamos estudando, nós tínhamos aquela tabelinha do seno, cosseno, tangente. Aqui era 30 graus, 45 graus, 60 graus. O que nós precisamos saber agora é só o seno. Mas vamos tentar lembrar como é que a gente fazia para preencher. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Deixa eu pôr um 2 aqui. Como raiz de 1 é 1, nem vou colocar no 1, tá? Aí no final vai ficar raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, observa, quanto que vai ser seno de 60? Não é isso aqui? Olha lá, seno está na primeira linha, 60 do outro lado. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Então, eu posso utilizar isso aqui, tá? Então, ó, vou até colocar aqui que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vou puxar um pouquinho para cima, ficaria assim, ó. Então, força, C, 4 vezes 10 a menos 6, vezes 5 vezes 10 a terceira, vezes 8, vezes raiz de 3
sobre 2. Ou eu posso pegar a raiz de 3 e dividir por 2, que dá 0,86 ou 0,8, no lugar desse raiz de 3 sobre 2, tá? Então, olha, eu posso fazer 5 vezes 4 vezes o 8, que seria, ó, esse, vezes esse, ver quanto que dá. Daria 160. E eu posso pegar o 10 e fazer bases iguais multiplicando, conserva-se a base e soma os expoentes. Então, ficaria menos 6 com mais 3, pega o sinalzinho de quem é menor, ou de quem é maior, o sinalzinho do 6. Então, a resposta daria sinais diferentes, subtrai, então, menos 3. Então, aqui ficaria menos 3 e repetiria o raiz de 3 sobre 2. O que eu posso fazer agora? Nas opções que nós temos para marcar aqui, tá na cara que ele fez o cálculo aí da divisão da raiz de 3, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Na calculadora, a gente pode fazer assim, a gente pode pegar esse e dividir por esse. Então, força seria 80, raiz de 3 vezes 10 a menos 3. Raiz de 3 é por volta de 1,73, né? Então, quando eu multiplico esses daqui, vai ficar 138,5 vezes 10 a menos 3 ali na jogada. E aí, como eu vou trazer a vírgula para dar uma melhorada nisso aqui, eu posso trazer a... Deixa eu só ver se eu peguei o aqui, ok? Eu posso trazer a vírgula para outra casa, por exemplo, se eu trouxer a vírgula para cá, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Se eu trouxer a vírgula daqui para cá, ó, nessa casa em notação científica, ficaria assim, ó. 1,385 vezes 10 a menos 3. Como eu ando duas casas para o sentido negativo, em compensação eu adoto o sentido contrário, que é positivo, e eu coloco a quantidade de casas que eu andei, que seria 2 ali. E aí, quando eu faço isso, 3 tira 2, fica 1, preservando o sinal do maior. Então, isso aqui, ó, ficaria menos 1. Só que não tem nenhuma opção para marcar ainda com esse resultado, então ele fez uma aproximação. Qual é a aproximação? Como o 8 é maior do que 5, ele arredonda o anterior a ele para uma casa maior. Então, isso aqui fica como se fosse 1,4 vezes 10 a menos 1 Newton. Então, qual a opção que a gente marcaria aqui? Marcaríamos a letra D, que diz que a força é 1,4 vezes 10 a menos 1 Newton. Então, espero que você reveja os conceitos. Observa que o que nós temos que analisar é sempre as unidades, tá? Verificar que Tesla é sempre campo magnético, que velocidade em metros por segundo. Se aparecer um micro na jogada, tira ele e coloca 10 a menos 6. A ideia é sempre multiplicar os números, conservar a base 10 e fazer bases iguais multiplicando. Conserva-se a base, soma os expoentes. Se os sinais forem todos iguais, você soma e repete o sinal. Se os sinais forem diferentes, subtrai e pega o sinal do maior valor. Lembrar que seno de 0 e seno de 180 vale 0 e seno de 90 vale 1. Agora, outros senos que ele der vai ser sempre de 30, 45 e 60. E observa na figura, seno de 30 vale quanto? 0,5, que é 1 dividido por 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que provavelmente raiz de 2 é 1,4, dividido por 2 dá 0,7, por aí. E raiz de 3 dividido por 2 vai dar 0,86. Então, a gente tem mais ou menos uma estimativa para você calcular exatamente a intensidade da força que está atuando nesse objeto. Espero que tenha aprendido aí um pouquinho, tá? Na próxima vez a gente se vê e reforça mais esse conteúdo. Um grande abraço.